ouvir quem? Deus. Sim ou não? Sim. Eu estou voltando ao contrário. Então, olha só, vou ler de novo. Eu sei que isso é difícil, mas presta atenção. Assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus eu passo a ouvir Deus. Vocês estão entendendo? E o ouvir, eu passo a ouvir pela fé. Então preste atenção, somente através dos nossos ouvidos nós ativamos o nosso espírito. Quando nós ouvimos o jornal, o Facebook, a internet? Não. Quando nós ouvimos a frequência certa. Qual? A palavra de Deus. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? Entenderam ou não? Somente pela palavra de Deus, os nossos ouvidos, que são as janelas do nosso espírito, pode comunicar com o nosso espírito. É somente a palavra de Deus que tem a frequência certa para atingir o nosso espírito. Aleluia. E fortalecer o nosso espírito para que nós possamos ouvir a Deus. Caso contrário, não funciona. Não funciona. Você pode ouvir histórias mais bonitas e não sei o que, aquilo vai tocar no máximo ali o teu intelecto, tua emoção e não sei o que. Mas entrar no teu espírito e ativar o teu espírito para ele dominar o teu coração, só a palavra de Deus. Glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito importante isso daqui. Então as janelas do nosso espírito são os nossos ouvidos. De sorte que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Então, quando eu ouço e o ouvir, não é a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. O que é isso? É que nós lemos muito rápido. É aquilo que eu digo. É ou não é, evangelista? Nós temos o costume do quê? Pega a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. O que você entendeu? Respeita a vírgula, né? Exato. O que você entendeu? Que é você. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Que você ouvindo vem fé. Sim. Mas calma, vamos pôr vírgula. De sorte que a fé Pelo ouvir. passa a existir pelo ouvir. Então, se eu ouço, eu tenho fé. E como é que eu ouço? Está dizendo. E o ouvir pela palavra. Vocês estão entendendo ou não? Então, quando eu ouço a palavra, eu ativo os meus ouvidos espirituais. E quando eu ativo os meus ouvidos espirituais, eu estou pronto para receber a fé pela palavra. E Deus começa a manifestar, a alimentar a minha vida. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Muitíssimo cuidado. Porque os ouvidos é uma porta tremenda. E todos aprendem isso. Todos engravidam pelo ouvido. Todos. Eu vou lá ouvir, mas eu tenho já a minha concepção. Vai engravidar. Vai mudar o pensamento, mais cedo ou mais tarde. É a verdade. Então, Deus, ele não tinha que comunicar com Adão. Deus não comunicava daquele jeito que você pensa com Adão. Quando Deus desce e vai lá, Adão, cadê você? Deus teve que mudar a frequência. Mudar. Adão, onde é que você está? Adão, Senhor, essa frequência eu não conheço, é o Senhor mesmo? Estou com medo. Porque ele pecou. Deus nem precisava falar com Adão, era uma ligação direta. Adão tinha ligação direta com Deus. Deus não precisava falar. Essa coisa, eu vou na igreja, se Deus não falar comigo, eu fico triste. Deixa de ser besta. A gente fala com o filho quando o filho dá muito trabalho. Quando o filho não dá trabalho, você só fica olhando e dando glória a Deus. Porque ele come, ele dorme na hora certa, ele come com faca e garfo, ele não faz besteira. Então você não tem que falar com o filho, mas toda hora que você fica, filho não faz aqui, filho senta aqui, filho vai tomar banho, filho isso, filho aquilo, é porque o filho não sabe se portar. E Adão tinha uma comunicação tão forte. Presta atenção. O Éden era formado do quê? De pedras, de metais. Sim ou não? Sim. Você acha que Adão estava calçado? Adão tinha uma ligação direta com Deus. Adão era vestido de luz. Quando ele peca, Deus veste ele com novas vestes. Que é a pele, que é o or, que significa pele e luz em hebraico. Oh, glória. Aí você diz assim, irmão, isso não está na Bíblia. Eu falei, calma, que a gente já vai lá, tá bem? Calma que a gente já vai lá. Eu só estou explicando que Adão estava assim.
porque tinha uma ligação muito forte com Deus. Ele peca, e agora nós temos que ativar pela fé, os nossos ouvidos espirituais, e aí sim o nosso espírito começa a trabalhar. E quando você alimenta muito o espírito, o homem espiritual começa a resplandecer. Você não viu Moisés? Ficou um tempinho com Deus. Era tanto prazer e tanta satisfação que o tempo fez assim, ó. Você já viu quando é uma situação de dor, o tempo não passa? Quando é uma situação de prazer, o tempo passa muito rápido. Era tão forte o prazer que Moisés estava sentindo lá em cima que passou 40 dias e não viu. Vocês estão entendendo ou não? E quando ele desceu do monte, o rosto dele não brilhava? E ele ficou só um pouquinho. Agora imagina o Adão, sem pecado, sem nada. Você não está crendo ainda, né? Glória a Deus. Vocês não deram glória a Deus? Vocês não estão acreditando ainda, né? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vocês estão sendo, mano, que trem doido, uma coisa dessa. E deixa eu perguntar para vocês, e o Jesus lá no Monte Tabor? Irmão, que monte é esse? Calma. O monte que transfigurou para Pedro, Tiago e João. Ele não ficou lá como luz? Ele falou, aqui, Pedrão, ó, onde é que eu sou? O Pedro falou assim, nossa, que tanto luz. O que é isso? Deixa a gente fazer aqui uma tenda, uma cabana. Era muita luz, o original. Agora eu pergunto, o Adão era o original ou Jesus era o original? Quem era o original? E vocês estão aí, dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Eu não vou falar mais nada então. Vocês estão calados. É que tá ruim? Não, vocês não estão entendendo. Estão entendendo, né? Então o que vocês acham? É só sim ou não, não tem problema nenhum. Ó. Vocês acham que o Adão original era Jesus ou o Adão original era o lá do Éden? Pastor, na minha concepção, os dois eram original. Só que um já existia antes do outro. Exatamente. Agora então vamos lá ver. Então Deus sabia que o homem ia pecar, sim ou não? Sim. Senão ele não é todo poderoso? Sim ou não? Então por que ele colocou o Adão no Éden? Para testar? Ele falou, olha, eu vou pôr o Adão lá no Éden. E o Adão vai errar. Ele ia pegar o original e meter lá no Éden? Não, ele faz uma cópia, coloca lá no Éden, e o capeta ganha e fala, ganhei de você. Aí depois lá na frente chega o original. E ele fica assim, você é um filho de Deus, estava lá no céu, faz isso. Ele, não vou fazer nada. E faz aquilo. Ele, não vou fazer nada. Só pela palavra que eu vi, meu filho. E ele falou, faz aquilo, você é um filho de Deus, você é um filho de Deus. Ele ficou doido, ele falou, não te vi lá no céu não, mãe. Está entendendo? Olha aqui, eu vou ler para vocês. Está escrito na Bíblia, já não vou dizer onde, você pode procurar depois. Olha, e assim está escrito, o primeiro homem, o primeiro o quê? Homem. Adão foi feito alma vivente. Está vendo? Alma vivente. O último Adão foi feito espírito vivificante. Glória a Deus. Mas não é o primeiro o que é espiritual. Ou seja, está falando do Adão do Éden. O primeiro lá do Éden não é o espiritual. Mas o que é natural. Então, primeiro vem o natural, Adão lá do Éden. Segundo, Jesus espiritual. Então, mas não é o primeiro o que é espiritual, mas o que é natural. Depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Tal qual o terreno também são os terrenos. Tal qual o celestial também são os celestiais. E assim como temos portado a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. O que ele está dizendo? Olha, o primeiro lá é o Adão. Mas esse Adão não é o primeiro. Ele é o segundo, porque eu sou o primeiro. Ele é do céu. Ele é o Senhor. Ele é o original. Você está entendendo? É isso basicamente que ele está dizendo. Porque quando ele criou o homem, ele falou, eu vou criar o homem à minha imagem. Qual a imagem? Se Deus é espírito. Espírito não tem imagem. Espírito pode ter forma. Qual a imagem? Cristo. Cristo era a imagem. Vocês estão entendendo? Então quando ele cria o Adão, ele não cria baseado em Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou criar o Adão segundo a minha imagem. A imagem de Deus, Adão foi criado. Quem? Cristo. Colossenses 1,15.
que diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. A expressa imagem do Deus invisível. Glória a Deus. Está entendendo? Ou mais ou menos? Mais ou menos. Presta atenção. Presta atenção. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus. Amém? Olha aqui, ó. Deus, ó. Aprende uma coisa, ó. Pai, Filho e Espírito Santo. Ou Pai, Filho e Espírito Santo. Isso não é essa ordem, eu só estou querendo mostrar. Olha, o Espírito Santo não é o Pai. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus e o Filho é Deus. Quem está aí? Amém. Entendeu? Amém. Então ele está aqui, Deus criando, não é? Olha aqui, ó. O pastor ali está fazendo força para ver. Presta atenção. Ó. Só para vocês entenderem. Por isso que não tem como, às vezes, explicar coisa com pregação. Não dá. Ó. Deus é Espírito. A essência dele é Espírito. Ó, Espírito. Certo? E ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é o nome dele? Jeová. Jeová Rafá, Jeová Jiré, Jeová Shammah, Jeová Shalom, Jeová isso, Jeová aquilo. 72 nomes. Mas o nome da família é Jeová. Jeová. Você não tem o nome da família? É isso. O nome do Pai, Filho e Espírito Santo é o Jeová 1, Jeová 2, 3. São os nomes. O nome da família é Jeová. Só que Deus é Espírito que tem alma, mas não tinha corpo. Mas para entrar neste mundo aqui tem que ter um corpo. Por isso que Jesus falou, eu entro pela porta. Por quem? Por Maria. Então ele entra no mundo dos homens, por Maria. O José fora. Ele entra pela porta. Vocês estão entendendo ou não? Então, a Bíblia diz assim, ó, se eu não me engano, em Salmos 8, corpo tu me preparaste. Por que ela preparou o corpo para Jesus? Para entrar neste mundo. Estão entendendo? Então presta atenção. Deus está aqui, está olhando para Adão, que já é o bonequinho feito, mas está ainda 0 de vida. E ele fala assim, façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E para quem que está olhando? Aqui a imagem, ó. Cristo é a imagem. Colossenses 1,15. Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Porque nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, segundo a imagem do seu Filho. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos a tendência de pensar o quê? Deus está reunido, vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus não tinha imagem. Não tinha imagem. Estão entendendo? Não tinha. Então, ele quer criar o homem segundo a sua imagem. E ele vai e faz o homem segundo a imagem dele. E pega o homem, o Adão agora passa a ficar de pé fortão, coloca ele no Éden, coloca a mulher junto com ele e fala, agora você domina. E o diabo vem e engana eles, e o diabo sai cantando vitória. E você fica aí, às vezes, em discussões bestas. Ah, porque se Deus era perfeito, sabia como é pecar, por que colocou como era? Tanto que sabia que não meteu o original, meteu a cópia. Eita glória. Entendeu? Tá certo ou não? Ou mais ou menos aí. Se tiver dúvida, é perguntar. Isso aqui é um tema importantíssimo. Porque os anjos foi feito baseado nessa imagem. Quem foi criado primeiro? Os anjos ou os homens? Os anjos? Mas como é que o querubim tem rosto de homem, de águia, de leão e de boi? Como? Pela imagem. Porque todas as coisas foram feitas por ele, para ele, através dele, que é a imagem. Quando nós entendemos isso aqui é um pressuposto. Sabe o que é um pressuposto? É uma base muitíssimo importante quando nós estamos lendo a Bíblia, para não ficar assim, ó, perdido. É muito, muito, muito importante. Ai, Jesus, vou ler rapidinho aqui que vocês... Vou usar a Bíblia. Glória a Deus. Colossenses 1,
1:13. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho, em que temos a redenção pelo seu sangue e o perdão dos nossos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criatura. Pronto. Quando nós entendemos que Cristo é a imagem e que Ele e o Pai falou, não, vai habitar nele, toda a plenitude de Deus vai habitar nele, nós entendemos o plano de criação de Deus. Na hora que o diabo vem enganou e passa esses anos todos e pensa, agora vou pintar e vou bordar, Deus tira a carta da manga e manda Cristo para a terra. É isso. E foi do agrado do Pai que habitasse nele toda a plenitude. Ele saiu do seio do Pai, ó o Pai, aqui o Filho. Ele saiu do seio do Pai. Sabe o que vai ser agora o negócio? O Pai vai para dentro do seio do Filho. Oh, glória. Isso é um negócio, na plenitude dos tempos. Mas não vamos desfocar. Já estou indo longe demais. Não, já estou para falar que é de audição, então em outros caminhos. Mas não queria deixar vocês sem saber isso. Isso é importante. Sabendo isso, você vai entender a Bíblia melhor. Muito melhor. Então, os ouvidos, muito importante. Guarda o teu ouvido. Ok? Guarda o teu ouvido. Glória a Deus. Tato. Quem pode ler aí bem forte? É o sentimento que permite ao ser humano sentir o mundo exterior através do contacto com a pele. Abaixo da pele humana existem neurônios sensoriais. Quando a informação chega ao cérebro, uma reação pode ser tomada de acordo com a necessidade ou vontade. Glória a Deus. Quem pode dizer alguma coisa através do tato? Exemplos bíblicos. Você fala, olha irmão, eu acho que isso aqui teve influência. Jacó, quando teve lá aquela pele de carneiro da pessoa lá e aquela história toda. Olha aí. Boa. Como é que foi a história? Conta lá. Que ele colocou uma pedra por cima. A mãe induziu o filho que tomasse a benção do outro e foi feito lá uma história que no final ele vestiu a pele nos braços, né? Porque o outro que foi caçar era peludo. Exato. E ela que passou a mão na pele e sentiu, a voz é tal, mas a pele e acabou a bênção. Então, o senhor é que? Pastor ou evangelista? O que? O presbítero? Está vendo o que o presbítero está dizendo? Nós estamos dizendo, tato não tem nada a ver. Mas foi por essa porta que Jacó conseguiu, bem ou mal, enganando ou não, enganando o irmão, aceder à bênção. Foi uma porta. Foi o acesso que ele encontrou para chegar ali naquilo que ele queria. O irmão dele,